Olá, estamos de volta para o nosso Boa Noite Investidor, sexta-feira, dia 25 de outubro. Fazemos um balanço de como foi a semana aqui no exterior, na política, na economia, mas eu lembro a vocês que existe um texto associado a esse vídeo que tem maior volume de informações, é só acessar por lá. E eu vou começar lembrando que no nosso comentário anterior, no item perspectiva, nós dizíamos que seria uma semana de grande volatilidade nos mercados de risco em todo o mundo, basicamente em função das indefinições com relação ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, com relação aos acordos comerciais entre os Estados Unidos e a China, e também com relação à propriedade intelectual, além de conflitos diversos espalhados pelo mundo. Por aqui, as expectativas se concentravam na aprovação em segundo turno no Senado da reforma da Previdência, no julgamento da prisão em segunda instância pelo STF e ainda as confusões geradas dentro do partido do presidente, o PSL. Apesar disso, nós fazíamos menção de que poderia ser uma semana de viés positivo, fato que efetivamente aconteceu. Durante a semana foram poucas as informações sobre o acordo entre os Estados Unidos e a China, mas a informação que se tinha era que os negociadores secundários estavam negociando para uma reunião que vai acontecer na próxima semana, mas também ficamos sabendo que a China comprou mais 264 mil toneladas de soja de produtores americanos. E ainda falando de diplomacia, eu cito Donald Trump, que andou meio escondido na imprensa ao longo dessa semana, mas anunciou um cessar-fogo acordado com a Turquia, que era permanente, e afastando todas as sanções, suprimindo todas as sanções que existiam contra o país. Mas voltou também a alfinetar o Fed, dizendo que o Fed abandona o seu dever de reduzir juros para idealmente estimular a economia. Então, voltou a fazer carga em cima do Fed. Ao contrário disso, o primeiro-ministro Boris Johnson do Reino Unido andou nas páginas dos jornais pelo mundo inteiro. Boris Johnson insistindo na data fatal de 31/10 para que o Brexit aconteça. A Comissão e a União Europeia passaram a avaliar a extensão do prazo do Brexit e fala-se entre janeiro e fevereiro, e se isso acontecer, Boris Johnson quer que o parlamento britânico aprove eleições antecipadas no próximo dia 12 de dezembro. O Banco Central Europeu fez a sua reunião de política monetária durante a semana, manteve a taxa de depósito negativa em 0,5 ponto percentual, a taxa de refinanciamento zero e a compra a partir do dia 1º de novembro de 20 bilhões de euros mensais, e isso vai durar até que a inflação aponte para a meta considerada ali ao redor de 1,8%, 2% pelo Banco Central Europeu. Em coletiva do presidente Mário Draghi, aliás, a sua última coletiva, já que será substituído no Banco Central Europeu por Christine Lagarde, ex-FMI, o Mário Draghi disse que ainda é preciso políticas de flexibilização, políticas acomodatícias, e que os países com folga fiscal deveriam agir para evitar maiores problemas na economia. Durante a semana também tivemos vários bancos centrais espalhados pelo mundo reduzindo taxa de juros. Eu cito a Indonésia, o Chile com graves problemas e a Turquia também, que reduziu a taxa de juros de 16,5% para 14%. Aliás, falando de risco geopolítico, a situação no Chile continua ainda muito conflitada. Tem uma greve geral de caminhoneiros marcada para agora, a partir desse final de semana, e o presidente Piñera teve que voltar atrás na sua decisão de elevar tarifas de transporte e, ao contrário, aumentou a remuneração de pensionistas e também reduziu a carga tributária. Posição melhor teve Hong Kong, onde o governo finalmente disse que vai retirar o projeto de extradição
e isso era o objeto de todas as manifestações em Hong Kong. Mas ainda sobra Turquia, Síria, curdos e também a Bolívia de Evo Morales, com a OEA pedindo um segundo turno nas eleições. Na economia, tivemos a divulgação de indicadores PMI, índice de atividade do segmento industrial, de serviços e composto para diferentes países. Como regra geral, vieram todos eles ainda bastante fracos. Na Alemanha, saiu a inflação medida pelos preços no atacado de setembro, na verdade uma deflação de 0,1%, e é possível que a Alemanha mostre retração do PIB no terceiro trimestre, mas não será exatamente um processo de recessão. Na zona do euro, a confiança do consumidor de outubro encolheu para menos 7,6 pontos, a previsão era que ficasse em 6,8 negativo, e nos Estados Unidos as encomendas de bens duráveis caíram 1,1% no mês de setembro, e agora há pouco, no último dia da semana, no finalzinho da tarde, foi divulgado o déficit fiscal americano do ano fiscal que encerra em setembro em 984 bilhões de dólares. A safra de balanços do terceiro trimestre também mexeu pontualmente com o preço dos ativos de uma forma geral, e eu cito balanços expressivos como o de Intel e de Microsoft, que puxaram as ações, e outros nem tanto, como o do Twitter e a da Amazon, que também vieram fracos, segundo os analistas, e produziram quedas de preço nas ações. No cenário local, eixo das preocupações, como eu disse, na reforma da Previdência, foi aprovada no Senado em segundo turno, ainda existem algumas confusões com um projeto de lei que vai ser julgado depois, vai ser votado depois, mas passada a reforma da Previdência, o governo sinaliza com o Pacto Federativo e as reformas administrativa e tributária que podem tramitar em paralelo, e além disso o governo quer acelerar as privatizações e concessões. O presidente do Senado, Alcolumbre, por sua vez, disse não ter dúvida que a PEC, projeto de emenda constitucional que agregaria estados e municípios ao projeto da reforma da Previdência, será aprovado no Congresso, e também temos agora a sessão onerosa de petróleo, que está marcado o leilão para o próximo dia 6 de novembro. Na economia, a pesquisa Focus veio com poucas mudanças de uma semana para outra, e eu cito a inflação em queda para 3,26% e o PIB subindo um pouquinho para 0,88% na expectativa do ano de 2009. O saldo da balança comercial até a terceira semana do mês de outubro era um superávit de 34,1 bilhões de dólares, e a Receita Federal mostrou a arrecadação até o mês de setembro, que atinge 1,13 trilhão de reais. No mês, 113,9 bilhões de reais. Além disso, as desonerações do ano, segundo a Receita Federal, atingiram até setembro 71,6 bilhões de reais. Déficit em conta corrente do Brasil, no mês 3,5 bilhões de dólares, e no ano acumulando para 34 bilhões de dólares. Nos meses que ainda faltam, o volume de investimento direto no país deve se acelerar, mas até o mês de setembro tinham ingressado recursos de 47,5 bilhões de reais. A safra de balanços trouxe nessa semana os balanços da Petrobras e da Vale, ambos com uma performance operacional bastante boa, ambos mostrando desalavancagem financeira, que é muito bom. Vale saindo de prejuízo no trimestre anterior para um lucro de 6,5 bilhões de reais, e Petrobras mostrando um lucro de 9,1 bilhões de reais. Os investidores estrangeiros, até a sessão do último dia 23 de outubro, tinham sacado no mês de outubro 10,06 bilhões de reais e acumulam saídas no ano de 30,8 bilhões de reais. Falando do resumo da semana, o índice Bovespa encerrou com alta de 2,51% em 107.363 pontos,
3 pregões seguidos de recorde de pontuação, chegamos a ultrapassar no último dia da semana 108 mil pontos no índice Bovespa, Dow Jones com alta de 0,69%, Nasdaq com alta de 1,90% e dólar caindo para 4,008 centavos, uma queda na semana de 2,70%. Falando das expectativas para o próximo período, nossa percepção é que os investidores do mundo ficaram um pouco mais otimistas, e por aqui não é diferente, com relação principalmente ao desenvolvimento da economia global. A reunião do FMI afastou um pouco a possibilidade de uma desaceleração rápida das principais economias. Os Estados Unidos continua crescendo forte, baseado no consumo, que o consumo permanece forte por lá. A China aparenta conseguir manter um crescimento de PIB ao redor de 6%, e isso é bem avaliado. Citamos ainda a atitude de bancos centrais em flexibilizar a política monetária e de governos adotando políticas anticíclicas. Igualmente, no exterior, a situação parece se ajeitar com a extensão do prazo do Brexit, e a semana que vem poderemos ter boas notícias dos acordos comerciais entre os Estados Unidos e a China. Aqui seguimos com boas expectativas sobre a aprovação das reformas de uma forma geral no Congresso Nacional, os parlamentares que hoje são bem mais reformistas do que eram no passado, e também com mudanças microeconômicas produzidas pelo Executivo, essas muito mais fáceis de serem emplacadas e de entrarem em vigor. Também pode-se esperar notícias boas da longa viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Japão, à China e aos países árabes. Pela análise técnica, eu diria que teríamos que passar de forma um pouco mais definitiva pelos 108 mil pontos do índice Bovespa. Isso seria um novo recorde de fechamento para tentar galgar patamares ao redor ali dos 110 mil, 115 mil pontos, que pode chegar até o final do ano. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom final de semana e eu espero vocês aqui na segunda-feira, bem cedo, com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.